Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o catálogo da Rexroth, principalmente sobre bombas. Focar só em uma bomba e como analisar o datasheet dele e buscar algumas informações. Então aqui a gente está no índice. Vamos aqui em bombas. Vamos pegar uma bomba bem simples, uma bomba de engrenagem. Quando a gente entra aqui na seleção de bombas de engrenagem, ela apresenta dois modelos de engrenagem externa, então engrenamento externo, e 3 catálogos para engrenamento interno. Se nós analisarmos o de engrenamento externo, nós temos o tipo AZPF e G3, o código do catálogo, e o principal é o tamanho nominal. Tamanho nominal 2/22 e 20/45 são dados da bomba. Esse número referencia a vazão volumétrica por revolução. Então esse engrenamento externo, a ZPF, teremos tamanhos de 2 centímetros cúbicos por revolução a 22 centímetros cúbicos por revolução. Então vamos dar uma olhada nesse catálogo. Então aqui, olha, está lá tamanho nominal 002 a 022, pressão máxima 250 bar, conforme o tamanho nominal, volume de recalque até 22,9 centímetros cúbicos. Então, pessoal, quando a gente pega um catálogo desse, quais são os principais tópicos que nós temos que levantar? Então, olha, aqui tem uma imagem de qual tipo de bomba, então já dá para ter uma ideia de qual tipo de fixação vai ser feita na máquina. Que a gente desce aqui, nós temos uma vista em corte e 2 laterais da bomba. E aqui é a parte principal. Quando a gente vai comprar uma bomba dessa, normalmente eu indico comprar com o fabricante. Então não é levantar os dados que você quer. Eu sempre recomendo você entrar no catálogo do fabricante que você vai fazer a cotação e preencher normalmente esse campo que é sobre o tagueamento daquele, é o código do componente. Então quando for pedir uma cotação, você vai preencher aqui esse espaço e vai pedir o modelo que você quer. O que nós temos aqui? O primeiro código, a ZPF, é o tipo de bomba, e um X é desse catálogo. Então, vamos preencher só essa parte que está em branco. Então o primeiro campo vai levar 3 dígitos, que é o tamanho nominal. Então aqui nós temos volume nominal 2,6 centímetros cúbicos, é o tamanho 002. Então você vai escolher qual o tamanho que você quer e vai colocar aqui o código. Então eu quero o volume 16,5 centímetros cúbicos. Qual o código que eu vou colocar? 016. Depois, qual o tipo de rotação? Isso aqui é muito importante porque se você for utilizar um motor elétrico, muitos modelos, a maioria dos modelos elétricos, possibilita você inverter a rotação com a alteração de uma fase ou uma alteração de uma ligação elétrica. Só que em motores a combustão, isso já não acontece. Então você tem que saber como é que é o projeto de trem de engrenagens ou de polias e qual é a posição que vai ser montado o motor referente à bomba para comprar qual tipo de rotação que você quer, se é à direita ou à esquerda. Tem alguns modelos de motores que possibilitam a rotação tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas, em média, esse modelo aqui, por exemplo, tem uma preferência devido a tipos de conexão de entrada e saída. Então, a conexão de entrada é maior, o diâmetro é maior do que a conexão de saída. Então, isso que vai influenciar diretamente como vai ficar a montagem e como você vai montar isso lá depois, né? Tem outros problemas também, mas agora não me lembro. Vamos continuar. Depois da rotação, você vai escolher o tipo de eixo, a ponta do eixo. Se é cônica, com a conicidade de 1/5. Se é um estriado tipo SAI 9 estrias. Se é um com lingueta. Cônico, cilíndrico, ISO diâmetro 18. Ou um cônico com a conicidade de 1/8. E aqui você vai colocar a letra respectiva do tipo de eixo que você vai querer. Ponta ali do eixo para montagem. Depois, o campo do fixação.
Então você pode ter um flange retangular de 80, flange de fixação com 2 furos, flange sai, e aqui você vai escolher então, essa parte aqui é mais do projeto estrutural, como você fixado a bomba. Depois nós temos conexão de sucção e pressão, flange quadrado, rosca de fixação métrica ou rosca para tubos, e a 30 conexão de sucção e pressão, flange quadrado, rosca de fixação métrica, nos eixos horizontais e verticais, execução italiana. Então isso aqui é sempre legal, também vai estar de acordo com o projeto, mas aqui no caso do projeto das tubulações. Depois nós temos vedações NBR, até 80 graus, o K, retentor de eixo, FKM, o restante das vedações em NBR, que é indicado para motores a diesel, devido à oscilação e à vibração. E as vedações de tipo FKM, que é em Viton. Então, vai ter uma dureza Shore maior e também resiste uma temperatura de trabalho pouco superior. E depois a B, você tem como escolher tampa traseira padrão. E aqui o asterisco, outras indicações em textos complementares. Então, se você quiser uma bomba especial, tem como você entrar em contato com o fornecedor, que ele vai te indicar quais outros modelos que podem ser desenvolvidos para a sua aplicação. Aqui embaixo nós temos a simbologia padrão de uma bomba de deslocamento fixo. Depois, aqui com essa parte aqui, devemos analisar. Aqui é o tipo de fluido. Mais importante é a questão da faixa de temperatura, tanto do fluido quanto do ambiente. Então tem que ter esse cuidado. A faixa de viscosidade também. Normalmente trabalhamos com a viscosidade na faixa do 68, ISO VG 68, depois a gente converte para milímetros por segundo ao quadrado, milímetro quadrado por segundo. Grau máximo de contaminação. Aqui é mais questão da manutenção, né? Então aqui, ó, sentido de rotação de novo. A bomba somente poderá ser acionada no sentido de rotação indicada. Então, tomar aquele cuidado, se for projeto com motores a combustão, analisar bem essa parte. Aqui na parte do projeto da bomba, nós temos aqui as faixas de pressão de trabalho, rotação, que são os mais importantes para a parte inicial de análise, né? É claro que os outros também é importante, mas o foco principal agora, vamos analisar a pressão e a rotação. Então, aqui ele tem 4 dados para pressão. Primeiro é pressão de entrada. Aqui está colocando a absoluta. Então, quer dizer que ele está considerando também a variação de pressão referente à altitude. Então, por isso a gente trabalha com absoluta. Então, por exemplo, a pressão atmosférica a nível do mar é 1 atm. É 1 bar de pressão, mais ou menos. Se não me engano, a diferença de ser muito pouco ou é 1 bar. É um pouquinho... dá 900... Então, pessoal, aqui nós temos pressão de operação de entrada, unidade de medida bar. E aqui, olha, pressão absoluta mínima 0,7 e máxima 3 bar. Então não é indicado trabalhar essa bomba em série com outras bombas, devido aqui ao DDP máximo de entrada. E aqui, quando ele fala pressão absoluta, não confunda com pressão manométrica, que é o resto do catálogo. Quando ele diz aqui a pressão absoluta, nós vamos levar em consideração a pressão atmosférica também. Então, por exemplo, a nível do mar, nós temos aí mais ou menos 1 atm. Dependendo da localidade, pode ser que a nível do mar essa pressão seja um pouquinho diferente, mas isso é bem importante quando a gente for pensar em aplicações em altitudes superiores ao nível do mar, porque quando a altitude começa a aumentar, a pressão absoluta, a pressão atmosférica começa a cair, então isso vai influenciar na pressão absoluta. Então, dependendo do projeto, se você for pensar em equipamentos que vão trabalhar em grandes altitudes, nós vamos o quê? Então, a preferência para a bomba trabalhar afogada. Então, quer dizer que o reservatório estará acima da bomba para que a pressão absoluta
ela seja ou próxima à pressão um pouco superior à pressão atmosférica, e dependendo da localidade, isso vai ser superior ao 0,7. Então, dependendo da altitude que você for projetar esse equipamento, ele não vai ter esse problema de uma pressão muito baixa. Pressão contínua, máxima pressão contínua. Então, qual é a pressão que eu vou projetar para trabalho? Eu quero meu sistema, eu quero comprar essa bomba para trabalho. Então, se eu comprar o tamanho aqui, por exemplo, 16, qual é a pressão que eu consigo trabalhar? A pressão de trabalho durante um grande rendimento, durante a maior parte da aplicação. Essa bomba é indicada 250 bar no máximo. Então, eu consigo botar ela até no máximo 250 bar e trabalhar sem nenhum problema. Caso necessite de um pequeno pico intermitente, o catálogo indica até 280 bar. Dependendo do pico, abertura de válvula e fechamento, a bomba consegue suportar e produzir até 300 bar. Outra parte super importante é a questão da rotação. Você vê que essa bomba ela trabalha no mínimo 500 rotações por minuto e no máximo 3.000 rotações por minuto. No modelo menor, você vê que ela precisa de uma rotação um pouco superior, 700 no mínimo, e no máximo 4.000 rotações por minuto. Então isso já dá para você ter uma ideia, por exemplo, qual tipo de motor que você vai utilizar, qual às vezes o ganho que você vai ter em rotação, se você vai utilizar ou uma redução ou uma ampliação de rotação referente ao motor e bomba. Então, essa é uma parte bem importante. E daqui a gente vai conseguir tirar, então vamos dizer que nós temos aqui uma faixa entre 500 e 3.000 rotações. Com isso a gente consegue descobrir qual é a vazão volumétrica que a gente consegue obter com a bomba. Então, por exemplo, nossa bomba de 16 tem um volume teórico 16,5 centímetros cúbicos por rotação. Então, vamos aqui fazer Então, nós temos 16,5 centímetros cúbicos por rotação, por revolução. E nós temos que a bomba suporta até 3.000 rotações por minuto, no máximo. Então, a gente não vai trabalhar no máximo, vamos colocar aqui 2.000 revoluções. Então, nós temos 2.000 revoluções por minuto. Logo, se eu multiplicar um pelo outro, nós vamos ter, calculador aqui, 16,5 vezes 2.000. Nós temos 33.000. Então, multiplicar um pelo outro, teremos 33.000. O que? Centímetros cúbicos. Rotação está embaixo, aqui está em cima, corta. Teremos 33.000 centímetros cúbicos por minuto. Logo, teremos 33 litros por minuto. Aí fica numa unidade de medida mais comum. Então, com isso, consigo descobrir qual é a minha vazão por minuto. Então, pessoal, essa é uma parte bem importante para a gente descobrir. Então, nós temos aqui a pressão, faixa de pressão de trabalho. Com a faixa de rotação, a gente consegue descobrir também qual é a vazão. Então, você vê que aqui a 2.000 RPM conseguimos 33 litros por minuto. Aqui tem a questão dos pesos. E aqui embaixo as curvas características, rotações por minuto e vazão. E aqui ele já coloca, deixa eu dar um zoom, com a faixa de pressão e já o seu rendimento. Então aqui olha, nós temos vazões de litros por minuto e aqui os tamanhos. Então tamanho TN16. O primeiro, a curva de cima é para a pressão de 20 bar e a de baixo para uma curva de 250 bar. Então olha lá, para 2.000 RPMs, o TN16 está aqui, ele fica aqui ó, nessa faixa, acima de 30 litros por minuto, e fica aqui esse 20 bar, provavelmente que vai dar nossos 33 litros por minuto. Como a pressão é baixa,
o rendimento acaba sendo maior no nosso sistema. Aqui nós temos também uma curva de potência, rotações por minuto e a faixa de pressão para a bomba de 2 centímetros cúbicos por revolução. E que vamos ter para todas as bombas. Curva de pressão, rotação. A questão das pontas dos eixos. Temos aqui a vista dos desenhos. Então lá, um eixo cônico de conicidade de 1 para 5. Então lá, o torque de acionamento máximo de 165 newtons. Então aqui tem um desenho técnico do como será a montagem do eixo. Então aqui nós temos com o eixo cônico com a chaveta. Então, pessoal, a gente finaliza por aqui. Depois dá uma olhada no site da Rexroth, que é fornecedora desse catálogo e também de diversos outros componentes hidráulicos. Dá uma olhada, baixa lá. Espero que tenham gostado dessa aula breve, só uma passada de olho pelo datasheet de uma bomba. Caso tenha alguma curiosidade, deixe seu comentário aqui embaixo. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado.